para que a gente possa aprender junto aqui mais um pouco. Muito bem, então vamos lá. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por este dia, te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus bondoso, misericordioso, um Deus que tem nos dado oportunidades infinitas, ó Pai, de poder realmente viver a tua vontade, de aprender pela palavra, de aprender, ó Deus, pelas exortações, as dificuldades pelas quais passamos também através de cada situação, o Senhor tem nos ensinado, tem estado conosco e tem nos fortalecido, Pai. Louvado seja o teu nome por tudo isso. Pedimos que a tua fé, a fé que o Senhor nos deu, possa estar sempre em nós e nos preparando para todas as situações. Obrigado pela igreja presente, obrigado pelas orações, obrigado, ó Deus, pela gratidão do coração do teu povo. E com certeza, Senhor, tens ouvido os nossos clamores e tem nos dado a tranquilidade e alegria de que a resposta virá em tempo oportuno para dar a cada um de nós, ó Pai, a bênção da paz e da segurança e da esperança. Obrigado por isso. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Vamos caminhar aqui um pouquinho juntos. Eu lembro que na semana passada nós paramos aqui nesse diagrama, né? Então eu quero só assim, repassar um pouquinho aqui rapidinho com você. Todos aqueles que estão separados de Deus, que vivem uma vida separada de Deus, para ter essa comunhão com Deus é preciso passar por Jesus Cristo, né? Ele é a porta de entrada para esse relacionamento com o Pai, o Filho, Cristo Jesus. Fora de Jesus não tem como. A pessoa pode se alegar, sei lá, tranquila, em paz, ela pode dizer que ela é bondosa, ela é isso, é aquilo, e por aí vai, né? Mas não tem como a pessoa realmente viver uma vida, vamos dizer assim, cristã, abençoada, uma vida com Deus, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Nesse aspecto, a palavra do Senhor nos mostrou, e a gente não vai entrar assim no, vamos dizer, nos detalhes disto, né? Mas a palavra do Senhor nos mostrou que é através da justificação e adoção que a gente começa a ter a nossa vida, né, com Deus. Ali eu passo a ser um filho de Deus. E nós vamos falar daqui a pouco sobre a justificação e a adoção. E ao final, né, uma vez convertidos, uma vez ali, né, novas criaturas, nós vamos viver em santificação. E Deus vai nos preparar para uma vida que agrade o coração dele, né? Conforme a gente já havia comentado, a santificação é um processo, enquanto que a justificação e a adoção são eventos imediatos, acontece instantaneamente, né? Pastor, tem como mensurar o momento em que isso acontece, a data exatamente? Eu acho que é muito difícil. Tem gente que consegue, né? Dizer, tal dia foi quando eu aceitei a Jesus, tal dia foi quando eu me converti, e dali para frente a minha vida mudou, né, e tal. E tem pessoas que não, que elas não percebem, elas estão vivendo normalmente a vida e começam a ter contato com a palavra de Deus, são abençoadas, professam a fé em Cristo Jesus, mas não conseguem, assim, depois dizer, olha, foi em tal dia, né, que eu senti uma transformação na minha vida, tá? Mas conhecer ou não conhecer, especificamente o dia que isso aconteceu, não faz diferença, né? Isso não vai acrescentar e nem diminuir nada no que diz respeito à nossa espiritualidade ou à nossa maneira de ser e de viver para Deus. O importante é que você sinta no seu coração que você foi transformado, que você recebeu ali a unção e a graça de Deus para a sua vida, né? É, Pensando desta forma, seria interessante nós compreendermos que a justificação e a adoção explicam, portanto, como nós entramos no relacionamento com Deus. Fora da justificação e da adoção, não tem como. E para nós que somos instrumentos nas mãos do Senhor, isso é muito importante saber e conhecer, né? Para que a gente possa ter todo aquele cuidado de ter a visão, o discernimento de que é o Espírito Santo quem está fazendo a obra através de nós. Somos apenas este instrumento nas mãos do Senhor, tá? E aí nós vamos compreender então agora os aspectos da justificação e adoção. Nossa proposta aqui, ao falar sobre esses dois
temas, não é pesquisar aqui na Bíblia ainda os textos, os versículos. Nós não vamos olhar os textos e versículos, nós vamos apenas dar uma compreensão um pouco mais transparente sobre estes assuntos, né? Porque para nós que somos instrumentos nas mãos do Senhor, é importante você compreender, por exemplo, o que é a justificação. O que significa esse termo, né? Para não correr o risco de você, de repente, achar que é através da sua vida, ou através, melhor dizendo, através daquilo que você faz e sugere, que você coloca para as pessoas, que elas serão justificadas. Quem vai fazer isto é o Espírito Santo. Então, como se dá isto, né? Pela fé, entendendo a justificação, pela fé, Deus me declara justo e baseado na perfeita vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então é Deus quem faz isso. E ele faz pela fé. Fé é dom de Deus. A Bíblia é muito clara em mostrar isso para nós. Então fé não é um sentimento que eu por mim mesmo tenho e que por compreender, por saber, por entender, por ter sabedoria, por ter discernimento de algumas coisas, eu possa dizer assim, então eu creio. Por ter evidências palpáveis, eu possa dizer, olha, eu creio. De maneira alguma. Fé é o dom de Deus em nosso coração. É Ele que derrama isto no nosso coração. Aqui nós estamos falando da fé salvadora, da fé que realmente transforma a nossa vida e que nos fez uma nova criatura, que nos fez filhos, né, de Deus. E exatamente pela fé é que Deus vai nos declarar justificados em Cristo Jesus. E vai nos firmar na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Isto é muito importante, porque essa certeza, essa justificação, não vem pelos feitos, né? Ou pela obra que eu realizo a partir do momento que sou uma nova criatura. Aquilo que eu faço como nova criatura tem um outro nome que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a justificação, ela se dá pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. E toda a minha vida tem que ser baseada nisso. Então, isto é muito importante para nós. Então, não é através, de maneira alguma, não seria através de conceitos, de preceitos, de mandamentos, de comportamentos em que a pessoa vai se sentir assim, pronto, agora eu posso ser de Deus porque eu me sinto bem. Quem faz esta obra, quem justifica-nos para o Pai é Cristo Jesus. E Deus foi quem determinou que isto assim o fosse, né? A justiça de Cristo é legalmente creditada na minha conta. Tá? Então, por isso, justificação. Tá? Então, se há um justo, um único, né, que possa ser declarado justo, é ele, Jesus Cristo. Ninguém na terra pode ser declarado justo como ele o foi. Ele é o primogênito, unigênito. A Bíblia fala que ele não teve pecado nenhum, ele se fez pecado por amor a nós, quer dizer, viveu a condição adâmica, né, por amor a nós, ali como um ser humano, para realmente dar vitórias a cada um de nós nesta área. Então, a justiça de Cristo, ela é creditada, ela é imputada sobre a minha vida, ela é colocada ali. Então, quando o Pai olha para nós, ele está olhando exatamente para o Filho, Jesus Cristo, que por nós ali morreu, que por nós ali ressurgiu, que por nós ali deu a sua vida. E essa justiça dele, tudo aquilo que ele é como um justo de Deus, né, um justo do Pai, ele então coloca sobre nós a justiça dele. Então, o pecado, olha só o resultado disto, né? O pecado, portanto, que me separa de Deus, ele é removido. Né? Então, outra vez, a remoção deste pecado não é o quanto eu me arrependi do meu erro. A remoção desse pecado se dá pela justiça, né, de Cristo em minha vida. É a justificação que ele promove na minha vida. Então, o pecado que me separa de Deus é removido e me dá essa justiça de Cristo. Quando falamos aqui o pecado que me separa de Deus, é aquilo que já mencionamos nos estudos anteriores a respeito do pecado em Adão, né? Quando ele ali desobedeceu e ficou separado, ficou longe, né, do Pai. Tá? Então, esse pecado é removido de forma definitiva por causa daquilo que Jesus fez para nós. Né? E exatamente essa justiça dele, de Jesus em nós, a imputação dessa justiça, né? O fato de recebermos essa justiça de Jesus em nós, na nossa vida, é que nos torna aceitáveis a Deus. Então,
Veja como isto é gracioso e é maravilhoso, porque então não é o quanto eu sou bom, não é o quanto eu pretendo ser bom, não é o quanto eu desejo ter uma vida santa, correta, que vai me tornar realmente aceito, aceitável diante de Deus. É tudo aquilo que Jesus fez por mim. Tá? Então é a justiça dele que me torna aceitável ao Pai e me permite ter um relacionamento com ele. Para nós que já estamos em Cristo Jesus, a gente precisa sempre lembrar disto, porque vira e mexe, a gente sente no nosso coração, na nossa vida, aquela situação de repente pensar que a minha maneira de viver, a minha maneira de ser, de proceder, de pensar, etc. e tal, é que pode me distanciar ou que pode me aproximar do Pai. Na verdade, sou eu mesmo que, como cristão que eu sou, como filho que eu sou, que às vezes eu me rebelo com a vontade de Deus e me distancio. Mas aquilo que precisava ser feito para eu ter um relacionamento realmente com Cristo, com Deus, já aconteceu. E foi por ele mesmo quem fez isso na minha vida. Então veja o quanto isso é importante conhecer e saber no momento em que eu estou vivendo esta instrumentalidade, né, do Pai para conduzir outros a Cristo Jesus. Portanto, o que vai levar com que as pessoas possam ir a Cristo é o próprio Cristo. É tudo aquilo que Jesus fez. O que vai transformar a vida destas pessoas é tudo aquilo que Jesus fez. O que vai dar condições para que elas possam serem aceitas, né, pelo Pai e realmente ter um relacionamento com o Pai é aquilo que Jesus imputou sobre a vida delas, a sua justiça. Ok? Então, em linhas gerais, a justificação seria isto, tá? Quanto à adoção, que também faz parte deste momento, nós diríamos que é ser acolhido ali na família de Deus. Há um jargão popular que diz assim: somos todos filhos de Deus. Cuidado, depende. É preciso compreender realmente esta expressão. No que diz respeito à criação, quando você pensa no aspecto da criação, sim, você pode dizer somos todos filhos de Deus. Ou seja, todos nós, tanto o ímpio quanto aquele que foi justificado, é filho de Deus. Por quê? Porque fomos criados por Deus. O ímpio não foi criado por um outro Deus, ou não foi, não veio, ou não surgiu, ou não apareceu de uma outra situação qualquer. Então, tanto o ímpio quanto o justo são filhos de Deus, quando a gente olha pela ótica da criação, tá? Mas quanto à salvação em Cristo Jesus, é a adoção. Então é pela adoção que nós temos acesso, né, à família de Deus. É naquele momento em que somos adotados como filhos de Deus, é que recebemos então todos os direitos e privilégios. Tá? Tanto que Jesus é declarado o unigênito e primogênito, quer dizer, ele é o único, né, e é o primeiro filho de Deus. Tá? Então, o que ele faz? Com a justiça dele em nós e por nós, ele nos, né, transforma ali, ele nos faz ser filhos também do Pai. Filhos neste aspecto de que agora somos uma nova criatura e que somos então adotados, somos enxertados ali na videira que é Cristo Jesus. Então, a gente usa essa expressão de que somos acolhidos na família de Deus. Por que é importante saber disso? Porque às vezes a gente escuta alguns comentários de que, independente do Deus que você crê, todos os caminhos levam a Ele, a Deus. Isso não é verdade. O único caminho é Jesus Cristo, tá? E o único Deus é Ele, ok? Então não há outro Deus, não há outro nome, é Jesus Cristo. Então, para eu ser acolhido à família de Deus, eu tenho que passar por este processo também. Por isso que é chamado adoção, nós somos adotados, né? Então, relembrando, no aspecto da criação, somos todos filhos, porque fomos criados do mesmo Pai, pelo mesmo Pai, né? Mas no aspecto da salvação, somente aqueles que passaram pelo processo da adoção, ok? A adoção é um decreto eterno de Deus, ninguém revoga isso, tá? E é um decreto de Deus. Não sou eu que me torno adotado, né? ou que queira eu ser adotado. Né? Não sou eu que desejo essa adoção. É Ele quem me escolheu e me trouxe, né,
para ele mesmo, colocou ali na família dele, né? Então é um decreto de Deus. Se é um decreto, só Deus pode revogar isso, mudar isso. E na palavra dele, por tudo que ele falou, ele já disse que aquele que ele escolheu está escolhido, né? Então, quando a gente olha para esta postura, né, teológica, a gente então entende que Deus nos escolheu para ele com propósitos e direitos específicos para ele. Tá? Então a gente não foi escolhido por acaso, a gente não foi escolhido simplesmente para viver a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu fui escolhido por Deus, fui adotado por Ele, sou agora um filho dele, transformado, né? Recebi a justiça de Cristo Jesus. Mas qual a razão? Por que Deus me escolheu e não escolheu outra pessoa? Ele me escolheu com um propósito específico. No decorrer da minha vida com Cristo, através do estudo da palavra, da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, é que eu vou entender este propósito, né? E entendendo esta escolha de Deus por mim, eu vou aprender ali que eu também tenho direitos específicos. Um deles, como filho de Deus, né, é que eu sou herdeiro, melhor dizendo, co-herdeiro, né, com Cristo. Ele, Jesus, é o herdeiro de tudo que o Pai prometeu a ele. E como ele imputou sobre nós a justiça, como Jesus imputou sobre nós a justiça dele, então eu também agora sou co-herdeiro com Cristo, né? Portanto, recebo juntamente com ele tudo aquilo que ele recebeu. Então eu tenho direitos, tenho deveres, e é no decorrer da minha vida com Cristo, né, na leitura da palavra e na comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, é que eu vou entender claramente esses propósitos e direitos que o Senhor deu a mim como filho adotado, né? Portanto, aquele que é adotado por Deus tem acesso ao trono da graça, né, e somente estes, e podem dizer Abba, Pai. A expressão Abba significa pai, ok? Então, eu só consigo dizer Deus é pai porque ele já me adotou. Do contrário, eu não consigo dizer. Né? E lembre-se que o mundo às vezes fala assim, nossa, a pessoa que é adotada não deve se sentir assim muito menor com relação ao filho legítimo, né? Não. No aspecto assim divino, no aspecto bíblico, é a mesma coisa, tá? Por isso que Jesus deu a nós os mesmos privilégios, os mesmos direitos, né? E uma das grandes vantagens de saber que eu fui adotado por Deus é que Ele me escolheu. Né? Ele me escolheu. Poderia ter escolhido outra pessoa qualquer, mas Ele escolheu a mim. Sou merecedor dessa escolha? Não. Fiz alguma coisa por merecer? Com certeza não. Havia alguma coisa muito boa em mim e Deus olhou e falou: este eu vou querer para mim? Não, de maneira alguma. Por que Deus me escolheu? Por causa daquilo que Jesus fez por nós, que a gente viu agora há pouco. Então, a partir deste ponto da adoção, é que eu consigo chamar Deus de Pai. Ele é Senhor, né, da minha vida, mas é meu Pai. Né? E eu só chamo Ele de Pai por causa da escolha que Ele colocou em mim. Do contrário, não conseguiria jamais chamá-lo de Pai. Ok? Então é muito importante conhecer esses dois aspectos de forma resumida, né? Não, volto a dizer, não estamos entrando aqui no estudo teológico desses termos, ok? Isso vai ficar para uma outra ocasião, tá bom? Muito bem. Diferentemente da justificação e adoção, que são eventos, ou seja, acontecem no momento, são instantâneos, né? A santificação é um processo de transformação pessoal. Ok? Então, sou justificado e adotado em Cristo Jesus. Ali tomei aquela postura, fui convertido a Ele, né? Ele agiu em meu coração. E aí, a partir deste ponto da conversão, eu vou viver aquilo que nós chamamos de santificação. E aí sim, a santificação é um processo até a eternidade, melhor dizendo, até a segunda vinda de Cristo, né? Até aquele momento em que Ele vai nos levar definitivamente para os céus, onde ali de uma vez por todas, este processo chega ao final. Tá? Mas até que ele venha, eu estou neste processo de santificação. Ok? Que é exatamente o quê? É um processo que Deus determinou através da palavra dele, para que eu possa, no decorrer da minha vida, viver aquilo que realmente ele deu a mim, que foi a justiça em Cristo Jesus. Então, na santificação, no processo da santificação, eu vou aprendendo cada vez mais como me comportar.
Eu vou aprendendo como fazer, o que pensar, como agir, o que falar, que possa agradar ao Pai que já me justificou e me adotou como filho. Então a santificação é que vai me dar isso. Na santificação, nesse processo de santificação, é onde vai acontecer aquelas, vamos dizer assim, aqueles picos de rebeldia com Deus, é onde eu desobedeço, é onde eu não quero ouvir, é onde eu fico bravo com Deus, ou é onde eu me torno mais grato, é onde eu sou mais cheio de fé, de esperança, é onde eu acredito mais. É durante esse processo de santificação que tudo isso aflora, que tudo isso acontece, né? E é um burburinho, isso acontece de uma forma assim muito forte dentro de nós. É uma transformação, né? Um processo de transformação pessoal marcante, né? Por isso que a gente, na nossa vida cristã, a gente tem essas lembranças assim dos momentos em que eu me afastei de Deus e que aquilo me marcou, fiquei bravo, fiquei com bronca. E às vezes esse afastamento se deu por N razões, né? Por um pecado que eu cometi, ou porque eu briguei com o irmão, ou porque eu não gostei da igreja, e por aí vai, por N razões que não vem o caso aqui citar ou estudar cada uma delas. Mas isso se dá exatamente no processo de santificação. Mas entenda que faz parte também do processo da santificação a restauração relacional com Deus. Como eu já fui justificado e adotado, isso eu não perco, né? Porque é um decreto, como a gente viu, de Deus na minha vida, ele já fez isso acontecer. Então é na santificação que vem então a restauração. E é exatamente nesse processo de transformação, chamado aí de santificação, em que Deus vai exortar, vai nos chamar através da palavra pregada, vai nos chamar através da vida de um irmão. Muitas vezes ele também nos chama através da situação do dia a dia. Acontece algo na minha vida em termos de saúde, de vida conjugal, de trabalho, né, emprego, seja lá o que for que possa acontecer, é isto que vai me aproximar ainda mais de Deus ou vai fazer com que eu deseje buscar ainda mais a Deus na minha vida, dentro desse processo de santificação, que é grande, que é imenso. E é diferente de pessoa a pessoa. Eu posso passar por N situações nesse processo de santificação e sempre será diferente de você, né? As reações serão diferentes, a maneira como eu agir é de um jeito, a maneira como você vai agir é de outro, a maneira como Deus vai usar na minha vida situações para me trazer mais próximo dele pode ser diferente da sua. Algumas coisas em mim vão doer mais, talvez em você não doa tanto. As coisas pelas quais eu vou experimentar neste processo de santificação, elas são bem diferentes daquilo que você vai experimentar. Mas há um fator comum aí, né? É o amor do Pai por cada um de nós. Ele vai tratar essa situação na minha vida, como vai tratar também na sua vida. Então, portanto, a santificação, guarde sempre isso, é um processo pela qual Deus realmente faz em mim o que ele, Deus, legalmente me declarou, né? Ser na justificação, ou seja, santo. Então, naquele processo de justificação, melhor dizendo, naquele evento da justificação e adoção, o que Deus desejou ali? Que nós fôssemos santos. Há, inclusive, um imperativo dele, na palavra dele, para nós, nesse particular, né? Sede santos como eu sou santo. E é impossível eu ser santo como ele é santo, por mim mesmo, fazendo aquilo que eu acho que deveria ser feito. Então, quem é que fez isso em mim? Jesus Cristo, através da justificação e adoção. Então, esta santidade agora vai se desenhar no decorrer da minha vida até o momento em que Jesus volta para me resgatar definitivamente à eternidade, né? Então, ele quer, Deus o Pai quer que eu seja santo, então o que ele vai fazer? Neste processo chamado santificação, ele vai proporcionar esse momento, né, de santidade na minha vida. E somente aquele que tem um relacionamento com Deus, através da justificação e adoção, é que vai poder experimentar o processo radical de mudança progressiva, né? Que é a santificação. Por isso que a gente não pode pôr, vamos dizer assim, a carruagem ou a carroça na frente dos bois. Né? O que significa isso, pastor, que o senhor acabou de falar? É aquilo que a gente já colocou em alguns estudos anteriores, né? Da gente querer mudar as pessoas para elas serem aceitas na igreja ou serem aceitas por Cristo. Olha, deixa de beber, deixa de fazer essas coisas erradas que você está fazendo, porque senão Deus não vai te amar.
Deus nos ama como estamos, como somos. É Ele quem nos escolheu da maneira como nos encontramos. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou em nossos delitos e pecados. E não sou eu que vou transformar a vida da pessoa e fazer com que ela seja melhor, né? Para não desonrar o nome de Deus, ou não ridicularizar ou envergonhar a igreja na qual ela vai ser membro. Não, é Deus quem vai fazer isso. Né? Então, somente pela justificação e adoção é que eu tenho esse relacionamento com o Pai, e somente através deste processo, né, da santificação é que eu vou experimentar essa mudança que vai acontecendo, né, na minha vida de forma radical. Existem alguns textos da palavra de Deus onde a santificação ela parece, né, ser ali, vamos dizer assim, um evento instantâneo. Isso aí é muito discutido, porque vai depender da maneira como você olha isto aí, né? No que diz respeito àquilo que Deus já fez, sim, já aconteceu, né? De uma forma, vamos dizer assim, instantânea, já aconteceu tudo aquilo que Deus já fez, pela questão da ótica divina, né? Mas no decorrer do tempo, né, do nosso dia a dia, né, do amanhã que vai acontecendo, que vai se descortinando aí diante dos nossos olhos, a santificação é esse processo, tá? Então, isso faz parte da nossa vida e, como, vamos dizer assim, como um instrumento nas mãos do Senhor, a gente tem que compreender muito bem isso para não ter dificuldades, né, na hora de orientar a pessoa naquele momento da nova vida, né? Eu diria assim, uma expressão usada por um pastor há muitos anos atrás, né? A gente precisa saber bem disso, porque nós é que vamos fazer o parto, né? Quando aquela criança nova nascer, né, quando ela fala assim, eu aceito a Jesus, ou eu quero Jesus como Senhor e Salvador, ou quando ela falar, como falou lá o carcereiro, né? O que eu preciso fazer para ser salvo, eu e a minha família? Então, quem vai fazer o parto ali, quem vai trazer à luz esta nova criança, somos nós, instrumentos nas mãos do Senhor. Olha a responsabilidade que nós temos aí, né? Então, esse processo de justificação, adoção e santificação, tá, está dentro da salvação. Então, quando a gente fala em salvação, né, a gente está falando de justificação, adoção e santificação, ok? A gente, didaticamente, a gente divide isso como você está vendo aí, é só por uma questão de estudo, né? Mas toda vez que a gente fala assim, eu fui salvo, né, por Cristo Jesus. Então a pessoa está dizendo o quê? Que ela foi justificada, que ela foi adotada e que agora ela está dentro do processo de santificação até a segunda vinda de Cristo Jesus. Isso chama-se o quê? Salvação. Né? É por isso que eu falo assim que às vezes a gente tem algumas dificuldades com relação à santificação, porque quando a gente fala de salvação, a gente está dizendo assim que a salvação ela é um evento instantâneo, e é. Né? Eu fui salvo e pronto, eu não estou sendo salvo. Né? Eu já fui salvo em Cristo Jesus naquele momento da minha conversão, ok? Dentro da salvação, didaticamente falando, né, está acontecendo, melhor, aconteceu já a justificação e a adoção, e agora está acontecendo a santificação, que é esse processo que vai culminar aí com a segunda vinda de Cristo Jesus. Ok? Então a gente faz uma pausa por aqui, e aí o que a gente vai fazer? Na próxima quarta-feira, né, no nosso estudo, a gente vai falar um pouquinho, assim, em grupo aí, né, a gente vai falar aí no grupão, um pouquinho sobre essa situação que a gente acabou de falar. Né? Eu quero ouvi-los um pouco a respeito da salvação, né? Da justificação, adoção e santificação. Quero ouvir realmente o conceito e o entendimento de cada um de vocês, para a gente poder avançar um pouco mais nesse trabalho de sermos nós um instrumento nas mãos do Senhor. Tudo bem? Então, antes de voltarmos para o nosso grupo, né, para nos despedirmos, deixa eu fechar aqui este ciclo, né, com uma oração. Pai, somos gratos ao Senhor, mais uma vez, pelo estudo da Tua palavra, Pai, por aprender cada vez mais e crescer de acordo com o Teu querer, a Tua vontade. Pedimos a Tua orientação, que o Senhor nos abençoe sempre conforme a Tua vontade, prepare o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, para estarmos sempre atentos à Tua palavra e que a gente possa ter uma comunhão, Senhor, firme com a Tua igreja, com o corpo de Cristo, que é a Tua igreja, para que ali, Deus, a gente cresça, para que ali a gente receba realmente a Tua palavra e a gente possa sempre fazer a Tua vontade em toda e qualquer situação. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão, ó Deus, que eles sejam tremendamente
visitados pela tua palavra, de forma, Deus, que possam serem tocados, quebrantados, desafiados a viver pela fé toda a tua vontade. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem, então voltamos aqui.